Como ocorreu o processo de revelação e de inspiração do texto bíblico? Por que acreditamos que ele é uma revelação especial de Deus para nós? Nós vamos entender no estudo de hoje, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Há uma semana do Natal. E aí? Tem que comprar um presentinho essa semana para a criançada, hein? Já comprou? Olha, é o seguinte, não compra muita coisa não, né? Só, você sabe, né? Que precisa, os filhos querem a nossa presença, né? Estarmos juntos. Mas uma lembrancinha sempre é muito bom. Apesar de que a gente vive numa época de toda hora a gente dá presente, né? Aniversário e dia das crianças, mas alguma coisinha, não esqueça, dentro do seu orçamento, um presentinho daqui uma semana, é um momento especial, momento de reflexão e de meditarmos no nascimento de Jesus Cristo, Ele que é o Salvador do mundo. Isso é o mais importante, isso que tem que ficar deste momento de celebração. Eu espero que você tenha bons momentos, ainda que talvez ao longo do ano você tenha tido perdas, momentos difíceis, mas que você sinta o acolhimento da família nesta hora tão importante do nosso ano. Estamos juntos, quero convidar você a pedir o seu guia de estudos. Quero te motivar a ser um aluno da Escola Bíblica, porque aqui a gente forma alunos através da Bíblia, através das revistas de esperança que a gente produz para todos os nossos telespectadores, aqueles que solicitam e recebem gratuitamente, porque a gente tem aí um patrocínio dos nossos anjos da esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Eu já posso dizer a semana, né? Um Feliz Natal para todos os nossos telespectadores, você que é anjo, você que acompanha o programa Escola Bíblica. Ligue agora, peça seu guia, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está aí, pronta para atender você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Lembrando, estou destacando isso porque é importante, tá? Dá uma passadinha no nosso site. Em outro momento, vou mostrar de novo aqui. Dá uma passadinha no nosso site e dá uma olhadinha no nosso menu de revistas que tem lá. E aí escolha uma. Eu sugiro, por exemplo, agora no início do ano, uma que a gente fez o ano passado, que nunca é obsoleto, tá? Que é a Educação Financeira à Luz da Bíblia. Aí você aproveita, tá? Você aproveita e entra no nosso canal do programa no YouTube e assiste a nossa série lá. Tá ali, ó. Coloca ali para mim, para eu lembrar. Obrigado. youtube.com/Escola Bíblica NT. youtube.com/Escola Bíblica NT. Não esqueça, já faça a sua inscrição e assista para os programas anteriores. No início do ano, sempre a Educação Financeira à Luz da Bíblia aí cabe bem para você. Tem outros, tá? Teu objetivo em 2024 é dar uma melhorada na saúde? Entra lá, escolha lá o guia, fique leve. Você pode pedir o PDF também, tá? Pode pedir o PDF. Então, dá uma olhadinha e escolha aquele que você precisa. Essa temporada é a origem de tudo. Vamos estudar hoje, começarmos hoje, fazer uma análise da palavra de Deus. Será que a gente pode confiar na Bíblia? Qual é a origem dela? Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, é tão bom a gente estar junto para estudar a Bíblia. É tão bom a gente meditar, saber que há um Deus que é Criador, mantenedor, um Deus que é Redentor, que salva,
um Deus que se preocupa conosco. Que cada um dos nossos amigos que assistem agora tenham essa certeza no coração. O Senhor está olhando para ele. O Senhor deseja salvá-lo. O Senhor deseja dar uma nova vida, um novo rumo. Eu te peço, meu Deus, que esses momentos de festas, né, que a gente tem dentro da nossa cultura sejam momentos agradáveis para todas as famílias. E se há tristeza em alguma casa, alguma família que perdeu uma pessoa querida, que o Senhor seja aqui, ali, através do Espírito Santo, um alívio. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Vamos lá? Vamos relembrar o que a gente estudou semana passada. Quero te lembrar aqui, ó, não posso esquecer, tá? Que a gente abordou na quarta e na quinta a origem da ciência e a gente viu que nós podemos harmonizar ciência com Bíblia. Cristianismo pode ser associado às questões científicas. E a gente citou aqui personagens famosos, Copérnico, Isaac Newton, Galileu Galilei, pessoas que fizeram grandes descobertas científicas, que são base para crenças e para descobertas científicas hoje. Pessoas que acreditavam em Deus, eram pessoas cristãs devotas. Então a gente estudou na lição número 6 e hoje a origem da palavra. Por que é importante que a gente, dentro do nosso estudo, a origem de tudo, entenda a origem da Bíblia? Porque a base das nossas crenças, da crença da origem do universo, da crença da criação do ser humano, da crença da origem da vida, da explicação para os dinossauros através da sua destruição com o dilúvio, tudo isso está dentro da palavra. Então é importante que a gente... Uau, mas vocês acreditam, o cristianismo acredita na Bíblia, mas não é um livro obsoleto? Será que eu posso mesmo confiar? Será que não foi nada alterado? Não foi nada acrescentado? E a gente vai ver nesses próximos dias aqui detalhes muito interessantes, desde o processo de escrita, o processo de composição e de interpretação do texto. A gente vai trabalhar ao longo da semana, tá? Então está aqui, ó. Vou virar para cá e vou colocar aqui para o meu amigo Andrews dar aquela focadinha aqui, ó. Olha aqui, a origem da palavra, tá bom? Vamos dar informações técnicas que são extremamente importantes para você que já lê e para você que talvez não lê a Bíblia. Então você vai se aproximar talvez da Bíblia pela primeira vez, tá? Então, como que eu entendo? E você sabe que esses dias estava ouvindo um testemunho de uma pessoa, né, um depoimento, e ela vive numa cultura cristã como a nossa, e ela nunca tinha lido a Bíblia. Seus 20 e poucos anos, uma estudante universitária, nunca tinha lido a Bíblia. E muitas pessoas não leem. Talvez você está chegando aqui e não lê normalmente. E às vezes quem lê, às vezes não compreende. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo dessa semana. Lição número 6, a origem da palavra. A gente viu no último estudo, na quinta-feira, a Bíblia e a ciência não são opostas. A Bíblia, inclusive, tem conteúdo de teor científico e apoia tanto a busca pelo conhecimento como pela sabedoria, né? Eu adquiro, mas eu uso sabiamente aquilo que eu adquiri. É possível ser um cientista e crer em Deus. A gente viu e a gente citou exemplos. Ter conhecimento ou inteligência não é o mesmo que ser sábio. Ter sabedoria é ter a capacidade de discernir a melhor forma de usar o nosso conhecimento. E Deus deseja nos conceder sabedoria. A gente trabalhou isso no nosso último estudo. Vamos entender um pouquinho agora o que é o texto bíblico, o que é a Bíblia, e para isso nós vamos conceituar aqui o que nós chamamos de, tecnicamente, né, revelação geral e revelação especial. O que é a revelação geral? Como Deus se manifesta, como Deus se mostra, como Deus fala. E geral é como Deus fala para nós, se revelando através da natureza,
a consciência de cada pessoa e através da história. A revelação especial é algo específico que Deus colocou. A Bíblia, Jesus, os milagres e as revelações específicas como sonhos e visões. Então, nesse momento, Deus está se revelando para todas as pessoas no mundo inteiro. Exatamente isso. E Deus faz isso de forma geral e de forma específica. Eu lembrei aqui de um texto, só para exemplificar. É um texto que eu gosto, eu até já li aqui em algum momento. Deixa eu ir para aqui, ó. Olha aqui. Romanos, o capítulo 1, verso 20, só para enfatizar isso, que nesse momento Deus está se revelando. E Ele faz isso de forma geral e vai fazer de forma específica. Porque os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1, 20, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está aqui, Deus está se revelando para todas as pessoas no mundo inteiro. E Ele faz isso através das coisas que foram criadas. E você sabe que às vezes onde nem há presença cristã, presença o texto bíblico impresso, a Bíblia, as pessoas reconhecem que existe um ser superior, criador de todas as coisas. É a revelação geral que Deus faz através de tudo o que foi criado. E aqui está o texto de Hebreus capítulo 1, verso 1, que é uma revelação específica. Tá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui a gente tem uma revelação específica. O Senhor se revelou através da sua palavra. O Senhor se revelou através de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, que estava em todo ato criado. Ele que estava na criação. E aí vem o texto de Romanos, a revelação geral. E o que é mais importante, e por que Deus faz isso? Porque o Senhor deseja se comunicar conosco. Por que o Senhor deseja se comunicar conosco? Porque Ele deseja restabelecer em nós a sua imagem. E a partir do momento que Ele restabelece em nós a sua imagem, nós somos quem realmente a gente deve ser. Quando a gente estudou sobre a origem do ser humano, a gente viu que o Senhor colocou evidências em nós, sabe? Está no nosso DNA a nossa origem de criatura, de feitura, diz o texto bíblico, moldado pelo próprio Deus. E o Senhor se revela para nós porque, de forma geral e de forma específica, porque Ele quer restabelecer em nós a sua imagem, para que nós sejamos quem realmente nós devemos ser. Deus deseja estar em contato conosco, por isso Ele se revela. Se comunica de diversas formas, mas especialmente por meio da palavra falada, escrita e encarnada. Vamos colocar esse texto na tela inteira aqui, só para eu enfatizar um pouquinho mais. Olha que coisa interessante aqui. Ele se comunica conosco de diversas formas, mas especialmente por intermédio da sua palavra. A palavra que pode ser falada, escrita ou encarnada. Nós vamos enfatizar isso. A palavra falada, que é a tradição oral, aquilo que veio por muitos anos, o que se falou, o outro acreditava, quando a capacidade humana intelectual era maior, era a palavra falada. Mas também a palavra escrita, e a gente vai analisar o texto escrito, mas também o texto encarnado, porque Jesus Cristo é a manifestação
da palavra escrita e da palavra falada. Ele é a evidência de que o Senhor existe. Agora vamos dar algumas informações técnicas que são importantes para a gente. A palavra Bíblia vem de uma palavra grega biblos, que era uma referência ao papiro, né? E quer dizer livros. Este é um nome bastante adequado, pois a Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Por isso que quando você pega uma Bíblia, você tem como uma espécie de uma biblioteca. Aqui você tem 66 livros. A gente vai ver detalhes desses 66 livros. Então, tudo está colocado aqui, ó. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, está aberta aí na mesinha da sala, você tem o hábito de deixar aberta, está aí no seu escritório, está na sua estante, você lê normalmente, você tem uma biblioteca. E a gente tem a divisão, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Essa divisão é simplesmente uma divisão técnica do que acontece antes do nascimento de Jesus e pós o nascimento de Jesus. A descrição do que aconteceu antes e do que acontece após o nascimento do Senhor Jesus. Vamos lá. O autor da Bíblia é Deus. Ele que revelou o seu conteúdo aos profetas e os inspirou para escreverem o texto bíblico. O autor é o Senhor, mas ele usou cada ser humano para que escrevessem. Esses seres humanos foram inspirados. O Senhor se revela para nós. Então é a forma como isso chega até nós. E o processo de inspiração é aquilo que ele revelou e que está sendo colocado no texto. O Senhor mostra algo para o ser humano, mas o Senhor inspira o ser humano a escrever. Então esse processo de inspiração é a forma como o ser humano está colocando ali. E a gente vai ver detalhes, porque o Senhor não ditou. O Senhor deixou com que cada autor tivesse autonomia para escrever aquilo que ele estava colocando. Essa autonomia é o seu processo cultural, porque a gente tem diferenças literárias. Nós podemos dizer que a Bíblia foi composta a duas mãos por Deus, que a inspirou e pelos seus servos, os profetas, que escreveram a Bíblia. Então, o Senhor revela algo e o Senhor inspira a forma como o homem vai colocar, mas o Senhor dá essa capacidade, essa autonomia para o ser humano, dentro da sua cultura, falar a linguagem que seria compreensível. E dentro da cultura a gente vai ver diferenças de autores bíblicos que têm mais capacidade literária, de escrita, do que outros. Mas isso não torna um mais importante do que outro. A gente tem aquele escritor bíblico que está preocupado com mais detalhes teológicos, mas a gente tem aquele escritor que vai escrever uma poesia, a gente tem aquele escritor que vai descrever quem é Jesus. A gente já vai ver isso na divisão dos livros da Bíblia. Cerca de 40 autores escreveram os livros da Bíblia ao longo de 1.600 anos. 1.500 a.C. até 100 depois de Cristo. 40 autores diferentes, locais, regiões diferentes, o mesmo, né, dentro da mesma cultura, mas com capacidade de conhecimento diferente. Por que essas informações elas são importantes? Porque quando você pensa na confiabilidade do texto bíblico, eu tenho que pensar assim, esse livro que está aqui foi escrito num período de 1.600 anos. Esse livro que está aqui, que são vários livros, teve 40 autores diferentes. E aí vem a pergunta, 1.600 anos, 40 autores diferentes, como harmonizar tanto tempo e tantas diferenças de indivíduos escrevendo. E quando eu olho para o texto, eu tenho harmonia. Quando eu olho para o Novo Testamento, por exemplo, em determinado livro, eu tenho citações do Antigo Testamento dentro de algo coerente. Eu sempre cito isso aqui, né? Quando eu estudei Apocalipse, eu citei.
404 versos, 274 versos são referências do Antigo Testamento. Como? Num período totalmente diferente, com escritores diferentes e dentro de uma harmonia geral. A Bíblia, portanto, é um livro de Deus e escrito com sotaque humano, para que eu e você pudéssemos compreender. Mas a gente tem outros desafios. Olha só, porque originalmente o texto bíblico foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Línguas que não estão dentro da nossa cultura. Não estão dentro, e a gente vai ver mais de 2.000 traduções. É o livro mais traduzido. Não foi escrito numa linguagem, numa língua que é a nossa, né? A gente algumas palavras não estão nem ligadas à nossa cultura, mas ela foi traduzida e dá o recado para nós e transforma a nossa vida. Sequência aqui. A Bíblia foi escrita aproximadamente entre o ano de 1500, eu citei, até o ano 100 depois de Cristo. Ou seja, 1.600 anos para ficar pronta. E o Antigo Testamento está subdividido, só para você entender, quando você pegar a sua Bíblia, em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois, livros históricos, e aqui Pentateuco, 5 livros escritos pelo único autor, Moisés. Livros históricos descrevem a história do povo de Deus no Antigo Testamento, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Depois nós temos os livros poéticos, a composição é poética, ou sapienciais, livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Temos aqui o livro dos Salmos, que é composição musical, ou seja, estrutura poética. Nós temos os livros proféticos, que são previsões, e a gente tem os profetas maiores, aí Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Eu só estou passando rapidinho para você ter noção, quando você pegar a Bíblia, dessas subdivisões. Tá? Então você pode depois entrar no programa, calmamente olhar. No Novo Testamento, essa é a divisão do Antigo. No Novo Testamento a gente tem os 4 evangelhos e o livro de Atos, que os 4 evangelhos a gente pode classificar evangelhos como descrevem a história de Jesus, e o livro de Atos, a história da igreja primitiva. E nós temos as cartas e as epístolas, são 21 cartas no total, de Romanos a Judas. E temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Deixa eu só voltar aqui. Uma outra informação importante, porque alguns perguntam assim, pastor, na minha Bíblia às vezes eu tenho mais livros do que numa Bíblia normal, que a maioria da igreja cristã usa. É que em algumas Bíblias a gente tem o que a gente chama de livros apócrifos. Esses livros são livros que não foram escritos sobre inspiração de Deus e por isso não pertencem ao que a gente chama de cânon da Bíblia, ou seja, o conjunto de textos que está aqui. Os livros apócrifos descrevem determinados hábitos e costumes da igreja cristã, normalmente do período intertestamentário, entre os 2 testamentos. Mas na hora que eles foram juntar todos os manuscritos, no processo de composição do cânon, se percebeu que algumas desses escritos entravam num processo de desarmonia do que havia no texto bíblico. E nessa desarmonia, esses textos não foram incluídos no cânon bíblico geral. Tá? Por quê? Porque algumas informações, quando a gente fala de doutrina, eles vêm de encontro. Mas são importantes esses livros? São importantes porque eles descrevem hábitos que que o povo tinha neste determinado período. Esses são chamados os livros apócrifos. Os livros da Bíblia foram escritos em cerâmica, tijolos de argila, papiro, tiras de papel e pergaminho, couro de carneiro curtido. O papiro é uma planta que crescia na margem do rio Nilo. Eu não sei se dá para colocar aqui.
eu trouxe um papirinho que eu tenho aqui, que na realidade é um marca-página, só para te mostrar. Ele está escrito até do lado de cá, né? Mas está aqui, ó, é uma planta, se você chegar bem pertinho, ó, aí, obrigado, Anderson, dá para você ver, tá? É um marca-página, ó, e prensava e aí se escrevia, está aqui, viu? Esse é um papirinho que eu guardo, que é um marca-página, só para você ter ideia. Então, a gente não tinha material escrito, papel, então eles usavam cerâmica, né, os tijolos de argila, papiro, e o pergaminho, que é o couro de animal curtido, era usado para escrever. A gente tem aqui alguns exemplos desses 3 materiais aqui. E normalmente eles eram guardados, né, e eram preservados dentro do templo. A Bíblia foi dividida em capítulos pelo inglês Stephen Langton, arcebispo de Cantuária, no ano de 1214. E a divisão de capítulos em versículos em 1551 pelo tipógrafo Robert Stefano. Algumas curiosidades, só para você ter uma ideia, né, sobre a Bíblia. Ela tem 1.328 capítulos e 40.030 versículos. Então não era um texto corrido e foi dividido em capítulo e versículo para que a gente tenha melhor facilidade para encontrar. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 idiomas. Apesar de toda a diversidade cultural, a gente vai ver isso amanhã, temporal, linguística e étnica, o que realmente torna a Bíblia especial é a mensagem central. Tudo nas Escrituras aponta para um personagem, ele, Jesus Cristo. E aqui a gente vai para esse texto que para mim é muito interessante, o contexto dele. São João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor está falando para pessoas que tinham o hábito de ler. Ele não está dizendo examinem, isso aqui não é um imperativo. Ele está dizendo assim, vocês examinam, vocês leem a Bíblia, porque julgam ter nelas a vida eterna. E elas testificam de mim, e vocês não percebem, não reconhecem quem eu sou. Isso aqui é importante para a gente, quando a gente abre a Bíblia. Será que nós estamos realmente reconhecendo Jesus Cristo? E quando reconhecemos a Jesus Cristo, temos a vida transformada por Ele? Porque eu posso olhar para esse livro e só analisar tecnicamente. Eu posso ler esse livro e querer que as coisas se adaptem a mim. Mas eu posso abrir esse livro e não reconhecer que o personagem desse livro chama-se Jesus. Jesus, o meu Criador. Jesus que estava na origem de tudo. Jesus que estava na minha criação. E o Jesus que morreu na cruz para eu ser salvo. Abra a Bíblia e você vai conhecer Jesus. Você deseja isso? Eu quero orar nesse momento por isso. Pai, que a gente leia a Bíblia, que a gente abra a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e que a gente reconheça ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Vai ser uma semana abençoada, entendendo esse livro maravilhoso, a Bíblia. Eu te convido para a gente se encontrar amanhã. Um abraço.